Muito bem, pessoal, nós estamos aqui no Hospital Notre Dame São Sebastião para conversar aqui, que está ao meu lado, né, a Rafaela Arendt Mendes, ela que é psicóloga clínica aqui do hospital. E a nossa pauta aqui da nossa entrevista é estratégias para equilibrar o sono em uma rotina acelerada e como o pessoal pode estar identificando os sinais de exaustão e para preveni-los. Primeiramente, Rafaela, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Olá a todos. Agradecer, o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez podendo conversar um pouquinho com vocês e com todos os ouvintes, né? Acho que dessa pauta a gente poderia falar de várias questões, né? A gente vive atualmente um mundo muito corrido, né, onde as demandas elas vêm de todos os lados, né, seja do trabalho, das atividades diárias, e a gente tem percebido, né, essa questão da exaustão, o quanto as pessoas de forma até informalmente estão falando que estão exaustas, que estão cansadas, né. E aí eu acho que tem várias coisas que a gente precisa pensar, né, primeiro entender isso, a origem disso, né, de forma individual, aquelas pessoas que estão se sentindo exaustas, que estão se sentindo mais cansadas, poderem entender de onde que vem isso, né? Se isso é algo que está há muito tempo acontecendo, né? Que é diferente de, por exemplo, eu estou numa semana, sei lá, estudante está numa semana de prova, que está estudando muito, então vai ter um aumento, né, das atividades e isso, consequentemente, vai aumentar a exaustão, né? Então, acho que é sempre importante a gente contextualizar de onde vem esse sintoma, de onde vem essa queixa, para a partir disso a gente poder pensar em possibilidades e estratégias, né? É diferente um momento mais turbulento de uma pessoa que tem algum diagnóstico, que está com algum transtorno mental, ou até mesmo a exaustão, ela pode ser sim alguma questão clínica, né? Então, o quanto é importante a gente entender isso, para a partir disso a gente poder pensar em estratégias e em como organizar tudo isso. Doutora Rafaela, e quais que são esses primeiros sinais de que o corpo e também, juntamente com a mente, está entrando em um estado de exaustão? E como que diferencia um cansaço comum dessa fadiga, dessa exaustão? Perfeito. Na verdade, a gente precisa sempre olhar para a duração de todo o sintoma, né? Quando a gente fala de cansaço, de exaustão, ou até mesmo da ansiedade, né, que são sintomas bem comuns, né, a gente poder pensar na duração que esses têm, né? Então, assim, se é algo que está se estendendo por semanas, né? Por exemplo, a questão da insônia, né? Ela tá muitos dias, meses, né? Esse sintoma ele vai, melhora um pouquinho, depois retorna. Então, isso é um alerta para a gente poder buscar ajuda e poder investigar de onde vem essa exaustão, esse cansaço, né? Então, como eu falei, pode ter também até uma própria questão orgânica mesmo, né? Daqui a pouco poder fazer exames laboratoriais, exames de sangue, para poder ver se não é alguma deficiência de vitamina, né? Então, a gente sempre precisa investigar, né, a origem disso. Então, sempre ficar atento na duração, né, desse cansaço e o impacto que isso está tendo na rotina. Então, eu não estou conseguindo mais exercer as minhas atividades diárias, né? Tô sofrendo muito para fazer as coisas que antes eu fazia num tempo comum, né? Então, assim, tô acordando mais tarde, tô me cansando mais fácil. Questão de memória, né? A memória é uma coisa que a gente pode cuidar muito, assim, nesses sintomas de exaustão. Muita dificuldade com memória, esquecendo coisas básicas do dia a dia. Então, esses são alguns sinais que a gente pode ir observando, ficando atento, para ir poder investigar e entender a origem disso. Doutora Rafaela, você falou aí um pouco mais sobre, você falou ali na sua fala um pouco mais sobre o sono. A parte é uma das partes mais essenciais para o pessoal que está entrando aí que está numa rotina acelerada, que está dormindo mais tarde. Este sono é uma das causas? Quando a gente pensa em rotina, né, acelerada, nisso que tu traz, assim, desse contexto onde as pessoas estão fazendo muitas coisas, às vezes com mais de um trabalho, estudo, né, então acaba impactando a questão do sono. Um estudo recente da Fiocruz, né, do Instituto Oswaldo Cruz, de 2024, ele aponta que 72% dos brasileiros têm dificuldade com sono.
então tem uma qualidade de sono ruim. Esse número, ele é alarmante, né? Se a gente for pensar que 72% da população vai ter alguma dificuldade de sono. E o sono, ele é, não diria que mais importante, mas se a gente for pensar nesses critérios, né, de importância, ele é fundamental, né? Porque além do descanso físico que é necessário, o sono ele é um regulador importante de humor, né? Então, assim, uma boa noite de sono, tu vai ter um humor mais estável, vai melhorar a memória, né? Disposição física. Então, sim, o sono é uma das questões que a gente precisa observar. Como que tá a qualidade desse sono, né? Se eu tô demorando para dormir, né? Ou se eu durmo e acordo de noite, acordo antes do que deveria, né? Então esses são sinais importantes também quando a gente pensa em exaustão, para poder pensar como que tá a qualidade desse sono, né? Quantas horas por dia eu tô conseguindo dormir, como é que tá esse descanso. Então sim, o sono é algo bem importante que a gente tem que ficar atento, porque inclusive a insônia ela pode ser um sintoma de um transtorno ou de alguma outra patologia, não só psiquiátrica como clínica, né? Então também é um sintoma que a gente precisa estar atento. Você falou sobre a própria insônia, doutora. O pessoal antes de dormir vai dar aquela olhadinha no celular, coloca o brilho do celular um pouco mais alto do que se devia, né? E qual que é essa relação entre aí a tecnologia e a insônia, né? Olha o celular, fica lá, vai deitar na cama às 11 horas, aí vai chegar a dormir lá perto da meia-noite, meia-noite e meia. E qual que é essa relação, né? Complementando aqui a minha pergunta, essa relação da tecnologia, da insônia, e como que o pessoal pode minimizar esses problemas, esses hábitos, né? A gente está vivendo uma geração super conectada, né? Não só com o celular, mas aquilo que a gente já vinha conversando, de estar sempre... como se os sujeitos eles têm que estar sempre fazendo algo, né? Como se o descanso fosse algo que não pudesse acontecer. E aí isso vai para o celular, né? As pessoas trabalham pelo celular, se relacionam pelo celular, né? As relações estão ali na palma da mão. Então, essa super conexão, ela acaba influenciando sim nessa questão tanto da exaustão, porque acaba sendo exaustivo você ter informações o tempo todo, né? Não ter esse descanso. E também contribui justamente por isso, assim, né? Porque o sono, ele precisa ter a gente fala muito da higiene do sono, né? De ter alguns protocolos antes de dormir para poder ajudar. E dentre eles tem vários estudos que falam muito disso, né? Do quanto o uso do celular ou até de televisão antes do sono vai impactar na qualidade do sono. Então, a importância de se reduzir as telas, não só ao longo do dia, né, mas principalmente antes de dormir, é fundamental, né, ter esse cuidado para poder ir se desconectando mesmo, né, para que o corpo vá entendendo que é de noite, né, que precisa descansar. Então é fundamental essa separação, né, poder fazer esse momento, né, essa higiene do sono para conseguir descansar de uma forma mais efetiva. Doutora, em relação ao cansaço burnout, o que seria? O que é cansaço burnout? Burnout, então, ele é... tão falado burnout, né? Tão falado. Ele vem sendo agora muito divulgado, amplamente divulgado. Tá, inclusive, como, né, agora uma nova patologia, tá relacionado ao estresse ao trabalho, né? Especificamente ao ambiente de trabalho. Uma sobrecarga no trabalho que vai fazer com que o indivíduo adoeça e apresente alguns sintomas, né? Esses sintomas são os mais variados possíveis, né? Mas a gente tem a irritabilidade, o cansaço excessivo, né? E muito direcionado a esse espaço de trabalho. Para um diagnóstico adequado, né, é importante fazer uma avaliação psiquiátrica, porque eu acho que é importante tu trazer o burnout, ele é diferente do que a gente está falando de cansaço, de exaustão, são coisas diferentes, né? No seu dia a dia, o cansaço normal, o burnout, é para uma área especificada, né? Isso, exatamente, e que traz muito prejuízo, muito sofrimento para aquele indivíduo, né? Então é o quanto é importante ele ser avaliado e ser visto, e ele é importante a gente pensar como prevenção também, né? Porque a gente tem a ideia de tratar a patologia quando ela já está instaurada, né? Quando o funcionário já se afastou, né? Então vai lá, trata ele. Então, enquanto sociedade, a gente poder pensar em estratégias para evitar que os trabalhadores adoeçam, né? Então, assim, a gente poder pensar em rotinas de trabalho, em espaços de trabalho que entendam dessa exaustão, né? Que entendam seus colaboradores dessa forma, para que a gente possa diminuir
também esse diagnóstico, né, que vem aumentando bastante, principalmente aqui no Brasil. Doutora Rafaela, além do próprio sono e também além do próprio cansaço no ambiente de trabalho, quais outras estratégias que podem ser adotadas para prevenir essas exaustões físicas e emocionais no dia a dia? Eu sempre gosto de olhar para todas as situações como algo multifatorial, né? E quando a gente fala de exaustão, de burnout, quando a gente fala de insônia, a gente precisa entender que são questões, sintomas, doenças que vão ter vários fatores que vão influenciar. A gente não pode desconectar essas situações, por exemplo, quando a gente fala de exaustão, de questões socioeconômicas, né, situação de vida em que as pessoas vivem. Então a gente sempre precisa olhar para isso para entender também. Então, partindo desse ponto de que é algo multifatorial, de que é algo muito complexo, né? Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de burnout, a gente está falando de estrutura de trabalho, de local de trabalho, não é só o indivíduo que adoece, né? É toda uma gama de coisas que tem influência ali. Então, a gente precisa pensar em tudo isso para poder ser efetivo. Algumas estratégias são bem importantes, né? A gente poder entender o contexto que a gente está inserido, o contexto que essa pessoa está inserida. Daqui a pouco, se a gente identifica que alguém próximo está passando por uma situação de estresse, de cansaço, de exaustão, né? A gente poder entender que momento de vida é esse, se isso vai passar, né? Se é uma situação daquele momento ou se é algo que vem perdurando, né? Então, tudo isso é importante. E aí, algumas estratégias básicas, né? Regular o sono, fazer essas estratégias de higiene de sono, na medida do possível se desconectar das redes sociais, né? Poder ter acesso a informações de qualidade também é importante. A prática de exercício físico, né? Ela é amplamente divulgada, cientificamente comprovado que ela é importante para várias questões, mas também para alívio de estresse, de ansiedade, ajuda com essa questão física da exaustão, da insônia. Então, ter uma rotina de atividade física é super importante. Dentro do possível, uma alimentação também saudável, né? Poder se alimentar, se hidratar de forma adequada. Além de poder, dentro daquilo que cada um consegue, ter um equilíbrio, né? Entre os momentos de trabalho, né? Poder ter um equilíbrio de lazer, então poder ter uma rede de apoio, sair, fazer coisas para além, né, de ter que estar sempre produzindo, né, sempre sendo produtivo, a gente poder também ter um tempo de ócio, né, aquele tempo que tu não vai fazer nada, vai assistir uma série, ou vai dormir, né, de tarde, vai cozinhar algo, enfim. Cada um descobrir aquilo que dá prazer para além de ser produtivo, né? Então, esses momentos de lazer são fundamentais para ter esse equilíbrio e, de fato, conseguir, dentro dessa correria, né, insana que as coisas estão, a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio. Perfeito, muito obrigado pelas informações, pelo recado aí que você vai dar agora para os nossos ouvintes que estão nos vendo aqui na Rádio Planetária. O recado que fica é para a gente poder sempre estar atento, né? Não só a nós mesmos, mas as pessoas que estão ao nosso lado, sobre todos esses sinais, né, e sintomas aqui que a gente falou de várias, desde a exaustão até a ansiedade, insônia, burnout. Então, o quanto é importante a gente estar atento e sempre, né, pessoal, a gente poder pensar o quanto é necessário a gente buscar ajuda, né? Ter uma ajuda qualificada, um diagnóstico, ter informação de uma forma correta. Principalmente evitar se automedicar, né, tomar a medicação, né, tô com insônia, não tô dormindo, vou tomar a medicação da vizinha, da avó, da mãe, né, então sempre evitar esse tipo de situação para que a gente possa realmente buscar uma ajuda e ter um direcionamento adequado, né, para resolver de fato essa situação, esse problema. Muito bem, essa foi a Rafaela Arendt Mendes, ela que é psicóloga clínica aqui do Hospital Notre Dame São Sebastião. E aqui a nossa conversa foi relacionada a estratégias para relacionar o sono em uma rotina acelerada e como identificar os sinais da exaustão e preveni-los. Então, você que está exausto, aí quer alguma ajudinha para preveni-los, que a nossa entrevista é feita para você. Para a reportagem de jornalismo aqui da Rádio Planetário, falou o repórter Pedro Vedóia. Rádio Planetário conectando você com a informação.